Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: André, o que acha de pessoas que querem imitar o modelo de relacionamento dos amigos? Você acha que é falta de personalidade ou insegurança por parte do indivíduo? Os dois, né, minha querida? Falta de personalidade, insegurança. As coisas se misturam e fica até difícil você distinguir uma coisa da outra. Infelizmente, nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas querem imitar outras. E isso acontece em N situações. O grande problema, porque assim, uma coisa é eu, de repente, me inspirar. Então, eu posso me inspirar num empresário de sucesso. Eu posso me inspirar, olhar, o caminho que ele trilhou. O cara levantava muito cedo, batalhava, trabalhava, estudava à noite. Então, eu posso, ouvindo a história dele, eu posso ver que por trás do cara de sucesso de hoje e da riqueza e da vida confortável que hoje ele tem uma pessoa que de repente abriu mão de muita coisa, inclusive de finais de semana, abriu mão de muita festinha que ele poderia ter participado, sabe? Abriu mão de determinados confortos que ele poderia ter na época para concentrar o dinheirinho que ele estava juntando para fazer alguma outra coisa. Então você está vendo? Eu posso me inspirar numa história dessa, por exemplo, e eu que estou tendo uma história difícil agora, sabe? E eu quero mudar isso na minha vida, eu posso perceber, ele não teve também nada de mão beijada. E se ele conseguiu, eu posso conseguir. Então, eu me inspiro. Mas aí eu tenho que concentrar no que eu tenho. E no que eu vou fazer. E quais são os meus anseios, quais são as minhas estratégias e quais são as minhas características, quais são os meus princípios. Então, assim, sou eu. Eu me inspiro numa história para viver a minha. Agora, quando a pessoa ela não sabe distinguir o que é inspiração e aí ela quer imitar a outra pessoa, primeiro que vira a coisa mais brega do mundo. Porque você já viu uma pessoa que quer imitar outra? Você percebe, fica uma coisa brega, fica uma coisa que não tem... fica uma coisa engraçada até. Então, a pessoa está querendo, de repente, o cara, ele quer imitar um apresentador de televisão tal, mas ele não tem aquele estilo. Ele quer imitar, ele não quer se inspirar. Então, aquele apresentador de televisão, aquele é um jeito dele. Entendeu? Ele colocou a personalidade dele no jeito de apresentar aquele programa, por exemplo. E aí o outro, ele não tem aquela característica. Ele não tem aquele jeito engraçado que o outro tem. E aí ele quer imitar. Então fica uma coisa forçada, caricata. Fica uma coisa que não passa credibilidade nenhuma. Fica uma coisa sem vida. Fica uma coisa oca. E isso nos relacionamentos é a mesma coisa. A pessoa que quer imitar o modelo de relacionamento dos amigos... Mas como assim, gente? Então, por exemplo, aquele casal tem a dinâmica que é dele. A dinâmica é daquele casal. As particularidades, as características, o que eles consideram como algo que os agrada. Eu, por exemplo, quando eu vejo, me veio mas não vou citar nomes, me veio um exemplo de casal que é do meu círculo, no meu círculo familiar, me veio o exemplo de um casal aqui que, pelo amor de Deus, aquilo ali seria a morte para mim. É muita melação, é muita coisa. Ai, meu Deus do céu, que tédio. Mas tá vendo? Para mim seria um tédio. Eu só de ver, eu fico sufocado. Mas para mim e para o meu namorado, por exemplo, porque o meu namorado também ficou sufocado só de ver. Então,
para mim e para o meu namorado, aquilo não funcionaria de jeito nenhum. Agora, o inverso também é verdade. O estilo que eu e o meu namorado temos no nosso relacionamento não se encaixaria no perfil daquele casal. Porque aquele casal é desse jeito. É aquela coisa, é de ficar com aquela melação toda. Eles gostam daquilo. Aquilo é para eles. Não é para mim. Assim como o que eu e o meu namorado somos, jamais é para eles. Só que, agora que eu te falo, aí a gente caiu num ponto importante. Só que, aos olhos da sociedade, quem é o casal que se ama mais? Eu e o meu namorado, que a gente não é de melação, que a gente não é de ficar com ninguém, né? É muito, cada um na sua, e a gente é muito prático. Aos olhos da sociedade, quem se ama mais? O outro casal, evidentemente. Não é? Eu e o meu namorado não somos vistos então como símbolos de amor e romantismo. Agora, o outro casal não. O outro casal está dentro de tudo que a sociedade prega. De romantismo, de carinho, de cuidado, de nhenhenhê. Agora, eu e o meu namorado, por exemplo, a gente sabe muito bem o quanto a gente se gosta, a nossa maneira, do nosso jeito. Então, por exemplo, a gente não é de ficar de melação, a gente não gosta desse negócio de toda hora ter que se falar, de ficar fazendo chamadinha de vídeo, de ter que ficar... A gente gosta de ter a nossa individualidade, a gente priva por isso, a gente gosta disso. Entende? Então, assim, eu e ele, a gente sabe o quanto a gente se gosta, a gente sabe quanto é a nossa cumplicidade, o nosso respeito, o nosso companheirismo. A gente sabe, a gente não precisa que os outros saibam. Agora, para a sociedade, esse outro casal aqui é o que mais se ama, é o que vão ser felizes. Nossa, é o casal perfeito. Então tem essa também. Eu cheguei num nível de pensamento que eu tô, dane-se o que a sociedade coloca como símbolo de romantismo ou não, dane-se. O que importa é a dinâmica que eu vou ter. Eu e a outra pessoa, se estiver do agrado dela também, porque eu não posso impor o meu jeito. Agora, as pessoas se incomodam com o que a sociedade prega, com o que a sociedade coloca. Por isso que às vezes então quer imitar determinadas coisas que não cabem dentro do meu mundo. E eu digo isso porque eu já passei por isso. O André lá do passado queria imitar esse tipo de coisa aqui. Então, por exemplo, não, o tipo de casal romântico é o que dorme de conchinha, sendo que eu odiava dormir de conchinha. Odiava, não suportava. Mas eu falava? Não, por quê? Porque eu tenho que seguir o padrão do que é colocado como romantismo. Poesia é visto como algo romântico, então eu tenho que, de repente, colocar um poema num cartãozinho de Dia dos Namorados. Eu odeio poesia, não gosto, nunca foi meu estilo, não é agora que vai ser. Então tem essa. Entende? Muitas vezes é porque a pessoa, na verdade, quer corresponder ao que é colocado dentro desse padrãozinho. Por isso que acaba se perdendo. E aí não tem identidade enquanto casal. Não tem. Quem tem a chance de edificar um relacionamento com raízes? Não significa que é um relacionamento para a vida inteira. Mas com raízes, que vai dar fruto. Amanhã ou depois pode parar de dar fruto e essa árvore pode ser cortada. Mas deu fruto. Quem tem a chance? Quem cria raiz em quem de fato eu sou e cria uma identidade enquanto casal. Se eu quiser ficar seguindo padrõezinhos impostos pelos outros, a chance da gente não ter raiz e não ter uma identidade enquanto casal é enorme. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, se curtiu, dá o seu joinha, ajude a divulgar o canal, mostrar para os seus amigos e claro, aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou
que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.